Olá, este é mais um programa da série Diálogo Filosófico. Estamos recebendo em nossos estúdios a professora Lucirene Aparecida Carignato. Ela é mestre em História Social pela PUC e professora dos cursos de História e Pedagogia da UniABC. O nosso tema de hoje é Paulo Freire. Obrigado, professora. E o que a senhora poderia falar sobre a vida desse extraordinário educador Paulo Freire? Bom, obrigada em primeiro lugar, por estar aqui, por ter sido convidada a participar desse programa. Falar do Paulo Freire, é algo bastante importante, eu acho, nos dias de hoje ainda, porque o Paulo Freire foi uma figura muito importante na história da pedagogia, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Principalmente porque ele é uma figura contemporânea. Então ele teve uma atuação muito presente até pouco tempo atrás. Então, assim, toda a contribuição que ele trouxe para o campo da pedagogia, é uma contribuição que a gente ainda está trabalhando, deglutindo. Então é algo que acho que tem assim, uma importância muito grande hoje. Sobre a vida política, a atuação dele, porque nós sabemos que ele tem uma passagem pelo governo João Goulart e depois a perseguição na época da ditadura militar. A senhora poderia falar um pouco? Posso falar. Então é o seguinte, olha, o Paulo Freire, ele nasce em Pernambuco, lá em 1921. A atuação dele, embora no início da carreira dele tenha se formado em Direito, ele não vai exercer exatamente essa profissão. Ele vai se dedicar muito mais à questão do magistério e à questão da pedagogia, acaba se especializando nisso. Quando nós estamos na década de 60, com o governo do João Goulart, já nessa época pré-ditadura militar aí, o Paulo Freire ele vai se destacar porque ele começa a participar, junto com João Goulart, de um plano nacional de alfabetização, que era um projeto que mais ou menos contemplava um pouco das reformas de base que o João Goulart estava propondo para o Brasil naquele momento. Então a ideia era criar os círculos culturais, então seriam núcleos de alfabetização para promover a erradicação do analfabetismo no Brasil. Então ele se propõe a fazer isso e trabalha isso junto no governo do João Goulart nesse momento. Só que vem a ditadura militar em 64 e ele, como tantos outros, acaba sendo persona não grata dentro desse regime e ele sai do país, é exilado, ele vai para a Bolívia, ele vai para o Chile, e ele acaba depois indo para diversos lugares nesse período de exílio. Ele acaba percorrendo a África, alguns lugares da África, alguns lugares da Europa. Nesse percurso que ele faz durante o período da ditadura militar, ele acaba tendo um destaque internacional, acaba servindo assim como assessor de diversos projetos de alfabetização, projetos de educação, convidado pela Organização das Nações Unidas a participar de alguns projetos também, e depois ele vai retornar, depois na época da anistia, já em 1980, ele retorna ao Brasil, e continua a sua atuação aqui no Brasil a partir daí, até 1997, quando ele falece. Podemos sintetizar que, para ele, educar é um ato político? Sem dúvida, acho que essa que é a grande contribuição, o grande diferencial que o Paulo Freire vai trazer para a gente. Na sua concepção, educação não está absolutamente em nenhum momento desvinculada de política, muito pelo contrário, Essas duas vertentes, elas estão unidas. Então, praticar a pedagogia, praticar a educação, para ele, significa praticar política e deve servir como instrumento efetivo de libertação. Não é à toa que toda a sua pedagogia vai ser denominada por ele próprio e depois por outros, como a pedagogia do oprimido, a pedagogia da libertação, a pedagogia crítica, ele contribui para um movimento mais internacional, inclusive, que é denominado de pedagogia crítica, porque o que ele propõe é que, através do ato de ensinar e aprender, que isso seja, que se possa promover efetivamente uma libertação dos povos pobres, carentes, dominados, oprimidos. Então ele considera que é dessa forma que deve ser. Inclusive o próprio método, o famoso método do Paulo Freire, ele será nessa linha, porque o método que ele... Muita gente hoje questiona, dizendo que nem se pode chamar de método, na medida em que é muito mais uma visão filosófica do que propriamente um método. Mas é também um método porque propõe uma forma concreta de se trabalhar a alfabetização.
E nesse método, o que ele considera mais importante é o diálogo, né? Então, em toda a sua proposta pedagógica, ele considera que o oprimido, na medida em que ele aprende a ler, né, ou aprende outras coisas, né, nesse universo da educação, ele, ao fazer isso, ele toma posse de um conhecimento do mundo. E aí ele tem condições de transformar o mundo. Essa que é a grande proposta, né, do Paulo Freire. Ele chama isso, inclusive, de ler o mundo. Então, todas as vezes que, na sua proposta, todas as vezes que os educadores se propõem a trabalhar com os educandos, o que deve acontecer é um diálogo muito intenso, no qual, mesmo antes da proposta, mesmo antes do início do projeto de alfabetização ou de educação em si, o educador já tome consciência e contato com o mundo cultural dos seus educandos, para que a partir desse universo cultural sejam tiradas então as propostas de conteúdos para serem trabalhados, né? E a partir daí então você estabelece uma reflexão, o que ele vai chamar inclusive de praxis, né? Que é a reflexão-ação, ou seja, esse educando, né? Ele é uma pessoa que começa a ler o mundo através de uma reflexão feita junto com o educador para poder transformá-lo. E só assim tem sentido. Essa que é a grande proposta do Paulo Freire. Certo. Se pensarmos na frase professora sim, tia não, que aliás sempre me chamou muito a atenção, podemos dizer que o pensamento, né, do Paulo Freire é contemporâneo, ainda ele é importante ser lido? Existe alguma dúvida a respeito disso? Dúvida nenhuma, né? Eu acho que exatamente pela contemporaneidade dele, ele é uma figura que esteve presente até pouco tempo nas nossas vidas aqui, e os seus conceitos, a sua produção ainda está muito presente, né? Você acabou de citar um dos livros do Paulo Freire, e que coloca exatamente essa questão. Ele vai se dedicar nos últimos anos da vida dele exatamente para discutir a formação do professor, né? Quem é esse professor, como é que deve se formar, e aí entra nessa discussão, né, com relação às professoras primárias, né, que hoje em dia são chamadas de tias e que, na verdade, né, tem toda uma crítica com relação a isso. Mas, sim, ele é muito importante, né, porque ele trouxe essa novidade, né, ele faz a ligação com um projeto político, né, de transformação. Então ele não só, ele é influenciado por diversos pensadores, filósofos da educação, né, e mesmo que não estão diretamente ligados à educação, de forma indireta, como Marx, como Gramsci, como, não sei, né, diversos outros aí, o próprio Piaget, mas ele consegue fazer uma coisa, que é pegar toda essa teoria e aplicá-la, né, numa realidade concreta, que é a realidade brasileira, no nosso caso, mas em outros lugares também ele consegue ter essa apropriação e essa transformação. Eu tive o prazer de conhecer o Paulo Freire, né, porque ele, no início da década de 80, ele esteve presente em algumas comunidades de base, fazendo algumas palestras, né, e naquela época eu participei, inclusive, de um núcleo, né, que a gente fazia a alfabetização através do método Paulo Freire numa favela, a favela da Vila Prudente. E eu o conheci pessoalmente, né, numa das SEBs, ali da região da Vila Alpina, em São Paulo. Então, assim, eu digo que o poder, a influência, né, que esse pensador trouxe sobre a minha geração, a geração dos meus colegas ali que trabalharam junto comigo, que se formaram, se tornaram educadores também, seja na via formal ou informal, foi muito grande e é até hoje. Então, sem dúvida nenhuma, é um pensador que merece ser ainda falado, estudado, pensado, refletido, e não é à toa, né, nós estamos hoje aqui falando dele, e além disso ele está presente também nas faculdades, né, nos currículos e tudo mais. Seu contato com ele na universidade, você quer lembrar quais foram os primeiros trabalhos feitos? Foi na própria história, foi na educação? Na história, nós tivemos alguns alunos, né, muito interessados na atuação do Paulo Freire, né? Então, a gente teve diversos alunos que se interessaram pela trajetória de vida dele, né? Outros que vão se interessar mais pela atuação mesmo em alguns núcleos, né, círculos culturais que existem até hoje, porque toda a proposta dele não morreu, né? Pelo contrário, continua aí sendo implementada, que a gente também não pode esquecer que o Paulo Freire, ele foi
na volta do exílio, ele acaba se tornando secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo, né? Na época do governo da Luísa Erundina. Exatamente, Luísa Erundina, Isso, que então, aliás houve uma remodelação, uma reformulação no pensar a educação aqui em São Paulo, né? No estado de São Paulo, na capital paulista. Na capital, mas assim, na verdade teve uma repercussão nacional, né? Porque toda a proposta, no momento que ele se torna secretário municipal, né, da educação, ele propõe uma reformulação curricular e toda uma discussão com relação à formação de professores dentro da rede municipal de São Paulo. Só que isso acaba sendo copiado por diversas outras prefeituras, diversos outros lugares, né, no Brasil inteiro, né, então isso tem uma repercussão muito grande. Então, assim, isso está presente em todos os lugares. E aqui na faculdade, né, não é diferente. Aqui na UNBC, então, nós tivemos diversos estudantes nossos do curso de História interessados em fazer trabalhos, né, referentes ao Paulo Freire e também, né, naturalmente, no curso de Pedagogia, né, que a gente discute, né, de forma muito intensa, né, toda a proposta do Paulo Freire. Voltando só a uma questão que é extremamente interessante para nós, para o público, para os nossos ouvintes, o período do governo João Goulart, do populismo e a passagem para a ditadura. Você falou um pouco sobre essas questões do Paulo Freire, mas politicamente, o que é que está ocorrendo no Brasil? O que é que ocorre nesse corte? Quais são as principais consequências? Então, o que está acontecendo no Brasil nesse momento é que nós temos algumas propostas, né? Vamos dizer assim, você tem o João Goulart, que representa uma proposta, né, mais progressista, mais, né, de fazer reformas de base. São as chamadas reformas de base. Uma delas é da educação, né? Você tem diversas reformas, reforma agrária, né, reforma fiscal, reforma de diversos níveis, e uma delas é a reforma, né, na educação. E é nesse contexto que o Paulo Freire se destaca, mas por que ele se destaca? Porque ele já tinha realizado trabalhos muito importantes em Pernambuco, que é a região, né, onde ele nasce, e ele tinha, já no ano de 63, desenvolvido ali o início do que seria esse projeto, esse método, né, Paulo Freire, que vai ser denominado assim depois. Ele tinha desenvolvido ali a alfabetização de cerca de 300 plantadores de cana, né, e que tinha conseguido fazer a alfabetização deles no prazo de, assim, 45 dias. Com um método inovador, né? E passando por essa questão da discussão, da reflexão, do seu entorno, da sua vida, da sua realidade. Quando isso acontece, né? Então ele já está num processo de se destacar. É nesse contexto que ele é chamado, então, para participar dessas reformas de base, né, junto com João Goulart. Ele já tinha escrito o livro, né, Uma Educação como Prática para a Liberdade, né, que isso foi em 67, e em 68 ele escreve também A Pedagogia do Oprimido, que são dois livros absolutamente marcantes, né, da carreira dele, que mais ou menos condensam todo o pensamento pedagógico, né, do Paulo Freire. Então, é quando ele vai propor fazer um plano nacional, né, de alfabetização. Que o objetivo qual que era? O objetivo era, basicamente, dois. É acabar com o analfabetismo de forma rápida, eficiente, como o método dele previa, né? E, no outro lado, era promover essa reflexão política, no sentido de garantir que as classes, então, né, marginalizadas da sociedade pudessem se inserir no contexto histórico desse momento, né? Que era uma proposta que ia de encontro às propostas também do João Goulart. Né? Só que nesse momento a gente tem um corte muito grande no Brasil, né? A ditadura militar, que não foram só os militares, há que se dizer, eles representam um outro grupo, né, da sociedade, uma elite, uma burguesia aí mais vinculada ao capital internacional, e que nesse momento, né, dá o golpe, assume outra postura, outros caminhos, né? E tudo que estava sendo feito até esse momento é interrompido. Então, essas pessoas acabam sendo exiladas, e o Paulo Freire nesse contexto também. Agradecemos a participação da professora Lucirene Aparecida Carignato, e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Paulo Freire, acessem www.unabc.br. Obrigado, professora. Obrigada, professor. Até mais.